Eu quero em especial, já que o propósito da minha vida é ser fonte e eu estou viva, então eu trago uma palavra de Deus que se encontra em Mateus. Vamos iniciar. Mateus, capítulo 27, aleluia, verso 46. Essa mensagem que eu me propus com o Espírito Santo é uma mensagem de consolo, é uma mensagem onde Deus ele abraça você, aonde Deus ele não é indiferente às dores, às injustiças que nós seres humanos temos sofrido com obras da maldade, por falar a verdade e por viver a verdade. Essas obras de injustiça é por falar a verdade e por viver a verdade, por se posicionar em Deus. E a palavra de Deus vem nos falar, vem nos mostrar alguém que está em obediência, posicionado fazendo a vontade de Deus, sofrendo dores agonizantes físicas, sofrendo dores agonizantes físicas. É Jesus Cristo. E Jesus, ele fala assim, irmãos, pense. É por isso que esse nome está acima de todo nome. E é no nome dele que eu clamo, que eu intercedo pela minha vida e pela sua, que eu me proponho aqui a fazer a vontade do Espírito Santo, de trazer uma palavra, a palavra de Deus, não é qualquer palavra, é a palavra de Deus que consola os nossos corações. A palavra de Deus diz assim: próximo da 9ª hora, 3 horas, Jesus exclamou em alta voz: Eli, Eli, lama sabachthani. Isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Por que me desamparaste? Eu lerei um outro versículo. Então você vê aqui o ápice, não é? A dor física, a verdade do processo, aonde Jesus se humilhou, aonde Jesus aceitou aquele processo de humilhação, enfim. E aqui ele está dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? E hoje Deus me traz aqui para ser consolo para o seu povo que o ama e que tem perseverado em falar a verdade, mas tem sofrido essa dor, a dor do desamparo, a dor provocada por maquinação maligna, pelas obras do diabo. Mas Jesus não está desamparado, e nem eu, e nem você. A palavra de Deus, ela nos protege. O diabo, ele estava fazendo mal, mas Deus transformaria todo aquele mal em um grande bem. E é o que eu vou liberar sobre a sua vida. Sobre você que está perseverando em fazer o bem e não em fazer o mal, em fazer a vontade do nosso Pai, do nosso Deus e Pai. Está resistindo ao diabo e se submetendo a Deus. Tenha certeza, com esse processo, Deus trará um grande milagre. Deus trará um grande mover. Deus trará um tempo novo. Lembra a descida do Espírito Santo? Deus trará. Deus mudará todo o cenário. Tem coisas que vão sair, tem coisas novas que vão chegar, mas é o plano de Deus com a tua vida, o plano de Deus com a tua família, o plano de Deus com o teu ministério, o plano de Deus com a tua saúde, o plano de Deus que é bom, que é perfeito e que é agradável na tua vida vai prevalecer, diz o Senhor.
Então eu vim lembrar aqui que você não está só, porque a dor, ela quer tirar essa consciência de nós. A gente quer ficar consciente na dor. A gente quer ficar consciente na obra da injustiça. A gente quer ficar consciente na nossa mente das palavras de injustiça, das palavras mentirosas, das acusações mentirosas. Jesus, ele sofreu tudo isso. E nós sofremos nesse reino do mundo. Ainda acontece esse tipo de obra, não é? E a nossa mente, ela é afligida e o nosso corpo sente, o nosso coração sente, as nossas emoções sente as dores que toda a maldade ela traz para o cenário, que toda a maldade o diabo traz para o cenário. Jesus não estava confortável, não, em saber que Judas iria traí-lo, em saber que Judas iria vendê-lo, em saber que Judas, por benefícios, entregaria a sua localização, um plano oculto, um plano diabólico contra a vida de um inocente que só fez o bem para Judas. A palavra de Deus vai nos dizer assim em Isaías, capítulo 49. Nações distantes, escutem o que eu, o servo de Deus, estou dizendo. Colocar bem pertinho, eu quero que fique bem nítido. Prestem atenção, todos os povos do mundo. Eu ainda estava na barriga da minha mãe quando o Senhor, Deus, me escolheu. Eu nem havia nascido quando ele me chamou pelo nome. Ele fez com que as minhas palavras fossem cortantes como uma espada afiada e me protegeu com a sua própria mão. Ele me fez igual a uma flecha pontuda, uma arma que ele guarda até o momento de ser usada. Ele me disse: Israel, você é o meu servo, e por meio de você vou mostrar a minha grandeza. E por meio de você vai mostrar a grandeza de Deus, não é a grandeza do homem, não. Vamos continuar. Mas eu pensei, todo o meu trabalho não adiantou nada. Todo o meu esforço foi à toa. Isso é um pensamento. Mesmo assim, eu sei que o Senhor defenderá a minha causa, que o meu Deus me recompensará. Quando eu ainda não havia nascido, o Senhor me escolheu para ser o seu servo, a fim de que eu reunisse o seu povo e o trouxesse de volta para ele. Sou muito estimado pelo Senhor. O meu Deus é a minha força. O Senhor me disse: Você não será apenas o meu servo, que trará de volta os israelitas que ficaram vivos e criará de novo a nação de Israel. Eu farei também com que você seja uma luz para os outros povos, a fim de levar a minha salvação ao mundo inteiro. O Senhor, o Santo Deus de Israel, o seu Salvador, fala com o seu servo, que é desprezado e odiado pelos povos, e que é escravo de reis. O Senhor diz ao seu servo: reis e príncipes verão o seu poder. Eles virão e se ajoelharão aos seus pés, em sinal de respeito. Pois eu, o Senhor, cumpro as minhas promessas. Eu, o Santo Deus de Israel, escolhi você para ser o meu servo. Eu, o Santo de Israel, escolhi você
para ser o meu servo. O Senhor Deus diz ao seu povo: quando chegar o tempo de mostrar a minha bondade, eu responderei ao seu pedido. Quando chegar o dia de salvá-los, eu os ajudarei. Eu os protegerei e, por meio de vocês, farei uma aliança com os povos. Construirei de novo o país de vocês. Construirei de novo o país de vocês. E devolverei a vocês a terra que agora está arrasada. Devolverei a vocês a terra que agora está arrasada. Direi aos prisioneiros: saiam da prisão. E aos que vivem na escuridão direi: vocês estão livres. Como ovelhas, eles pastarão perto dos caminhos e até mesmo nos montes pelados encontrarão pasto. Não terão fome nem sede, não serão castigados nem pelo sol, nem pelos ventos quentes do deserto, pois eu tenho pena deles e os guiarei, e os levarei até as fontes de água. Abrirei uma estrada nas montanhas, prepararei um caminho plano por onde o meu povo passará. Eles voltarão de lugares distantes, do norte e do oeste, e de Assuã, no sul. Cantem, ó céus, e alegre-se, ó terra. Montes, gritem de alegria, pois o Senhor consolou o seu povo. Ele teve pena dos que estavam sofrendo, pois o Senhor consolou o seu povo. Ele teve pena dos que estavam sofrendo. Mas o povo de Sião diz: o Senhor nos abandonou. Deus nos esqueceu. O Senhor responde: será que uma mãe pode esquecer o seu bebê? Será que pode deixar de amar o seu próprio filho? Mesmo que isso acontecesse, eu nunca esqueceria vocês. Jerusalém, o seu nome está escrito nas minhas mãos. Eu nunca esqueço as suas muralhas. Jerusalém, o seu nome está escrito nas minhas mãos. Eu nunca esqueço as suas muralhas. Os que vão reconstruí-la estão chegando depressa, enquanto estão fugindo aqueles que a destruíram e a arrasaram. Olhe para todos os lados e veja o que está acontecendo. Os seus moradores estão voltando. Eles estão chegando. Juro pela minha vida que todos eles são como joias que você usará com orgulho, assim como uma noiva se enfeita com as suas joias. O seu país foi arrasado e ficou abandonado, mas agora será pequeno demais para os que vêm morar ali. Aqueles que deixaram você em ruínas serão levados para longe. Os que nasceram no cativeiro e que voltaram para morar em você lhe dirão um dia: este país é pequeno demais. Precisamos de um lugar maior onde morar. Então você pensará assim: quem me fez mãe destes filhos? Eu, uma mulher que não podia ter filhos, abandonada, rejeitada e prisioneira. Quem criou esses filhos para mim? Eu estava sozinha. De onde vieram todos eles?
O Senhor Deus diz ao seu povo: levantarei a mão e darei um sinal de comando aos povos, para que tragam de volta a Jerusalém os filhos e as filhas de vocês, carregando-os no colo e nos ombros. Reis estrangeiros cuidarão das suas crianças, e rainhas serão as suas babás. Reis e rainhas se ajoelharão em frente de vocês, encostarão o rosto no chão e lamberão o pó dos pés de vocês. Então vocês ficarão sabendo que eu sou o Senhor e que os que confiam em mim nunca ficam desiludidos, nunca ficam decepcionados. Algumas versões. Será que alguém pode tirar de um soldado as coisas que ele carrega depois da batalha? Ou será que alguém pode pôr em liberdade os que estão sendo levados como prisioneiros por um rei cruel? O Senhor responde que sim e diz: as coisas que o soldado carrega serão tiradas dele. Os prisioneiros do rei cruel serão postos em liberdade, pois eu lutarei contra os inimigos de vocês, e eu mesmo salvarei os seus filhos. Farei com que os seus inimigos comam a sua própria carne e bebam o seu próprio sangue, como se fosse vinho. Então todos ficarão sabendo que eu, o Senhor, sou o Salvador de vocês, que eu, o poderoso Deus de Israel, sou o seu Redentor. É a palavra de Deus para nós. Ouça com mansidão, coloque nos seus ouvidos e lembre, Deus não nos abandonou. E Ele agirá no físico, em nosso favor. Que o Senhor te abençoe, acolha e receba a palavra de Deus com mansidão. Amém.